Há algo intrinsecamente fascinante em explorar as peculiaridades do mundo que nos rodeia. E isso inclui as casas que as pessoas chamam de lar. À medida que viajamos pelo globo, nos deparamos com uma incrível diversidade de culturas, tradições e estilos de vida, refletidos nas casas que habitam. Algumas dessas residências escondem segredos e características verdadeiramente surpreendentes, que nos deixam maravilhados e às vezes perplexos. Assim, no vídeo de hoje, vamos mergulhar em um mundo de curiosidades arquitetônicas e objetos peculiares enquanto exploramos 12 das coisas mais malucas já encontradas em casas ao redor do mundo. Desde o inusitado até o bizarro. Prepare-se para uma jornada única através desses lares extraordinários que desafiam as convenções e nos mostram a diversidade incrível do nosso planeta. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim: Conhecimentos do Mundo, eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Número 12. Cofre misterioso. Uma mulher compra um novo apartamento e ao explorá-lo percebe um lugar estranhamente fechado com tábuas. Lá, descobre um cofre contendo uma grande quantia em dinheiro, o que a transforma em uma milionária da noite para o dia. Parece o enredo de um filme, não é mesmo? Porém, acredito que quando você tiver sorte, poderá experimentar a mesma coisa na vida real. Isso foi exatamente o que aconteceu com uma mulher nos Estados Unidos ao se mudar para um novo apartamento. No processo de aquisição de um novo lugar, você pode acreditar que conheceu tudo depois de visitar o apartamento uma ou duas vezes. No entanto, as pessoas que se mudaram para uma nova casa uma ou duas vezes saberiam que às vezes você pode descobrir coisas novas em semanas, meses, às vezes até anos depois de se mudar. No entanto, essa mulher de quem estamos falando imediatamente notou que algo estava estranho com sua lareira. A primeira vez que ela viu, não era uma lareira típica. Havia algo incomum nela. Então, ela decidiu contar com a ajuda de seu pai para descobrir seus mistérios. Depois de remover os painéis de madeira que cobriam a lareira, eles descobriram um cofre escondido. Por estranho que pareça, havia 3 pequenos buracos na frente. Parece que alguém tentou acessá-lo antes. Depois de descobrirem o cofre, os dois precisaram saber como abri-lo sem danificar seu conteúdo. Assim, para garantir que fariam o trabalho corretamente, a mulher fez algumas pesquisas sobre a casa primeiro. Curiosamente, ela descobriu que a casa foi construída na década de 1950 e os proprietários anteriores não sabiam o que estava escondido atrás daqueles painéis de madeira. Depois de algumas investigações online, a mulher conseguiu identificar o modelo exato do cofre através de imagens do Google. Ela então chamou um especialista que confirmou que alguém havia quebrado com sucesso. Estava aberto visto de fora, mas, apesar disso, parecia que o conteúdo original do cofre ainda estava intacto. Dentro do cofre havia vários itens interessantes: uma moeda do 50º aniversário da Segunda Guerra Mundial, pedras preciosas e cartas de baralho. Talvez a descoberta mais surpreendente tenha sido um jornal de 1850, surpreendentemente bem preservado. Eles podem não ter ganhado muito dinheiro com isso, mas o fato de ter descoberto algo tão legal já é suficiente, não é? 11. $7.000 em dinheiro. Se você encontrasse $7.000 em uma casa abandonada, você tentaria encontrar seu legítimo proprietário e devolveria o dinheiro a ele, ou você acha que apenas guardaria o dinheiro para si mesmo? Eu, particularmente, tentaria encontrar seu dono, verificando se há alguma pista sobre sua identidade na casa. Mas, se eu não os encontrasse dentro de um mês, provavelmente guardaria o dinheiro para mim. Isso foi exatamente o que o fotógrafo chamado Dave fez. Dave esteve em uma casa abandonada em Ontário, no Canadá, e descobriu uma bolsa de ferragens amarela enfiada atrás de um colchão. E dentro estava dinheiro vivo, sólidos $7.000. Sabendo que a casa estava em mau estado, devido ao proprietário anterior ter falecido de uma doença, Dave, junto com um amigo, assumiu a missão de localizar uma parente do último proprietário da casa. Eles a encontraram com sucesso e devolveram o dinheiro.
É claro que o comportamento da mulher se transformou enquanto ela processava o ato inesperado de bondade para a qual a maioria das pessoas certamente guardaria o dinheiro. Dave e seu amigo entregaram cada centavo que encontraram. Mas então, você teria feito a mesma coisa? Investiria tempo e esforços procurando na internet o dono do dinheiro ou você simplesmente pegaria para si mesmo? Conta nos comentários a sua opinião. Número 10. A sala secreta atrás do espelho. O que faria se mudasse para um novo apartamento e descobrisse que havia uma sala escondida atrás de um dos espelhos do apartamento? Parece o enredo de um filme de terror, não é? Imagine viver pacificamente, pensando que está seguro em seu novo apartamento e depois descobrir que alguém estava espionando você o tempo todo. Felizmente, esse pesadelo não aconteceu com essa mulher. Samantha Hartzell, de 26 anos, experimentou algo muito mais bizarro ao se mudar para Nova York. Samantha começou a dividir um apartamento de 3 quartos na Ilha Roosevelt, com 2 colegas de quarto. Um dia, ao voltar para casa de uma caminhada, ela percebeu um frio incomum em seu banheiro. Ela não conseguiu identificar a origem da corrente de ar frio até que examinou o espelho sobre a pia. Para sua surpresa, ele não estava preso à parede como esperado. Um olhar mais atento revelou um buraco na parede atrás dele, levando a outra sala. Foi um momento que daria até mesmo um filme de terror. Contudo, Samantha decidiu explorar o espaço misterioso em 1º de março, apesar das tentativas de seu colega de quarto John de dissuadi-la. Armada com nada além de uma máscara facial, uma lanterna amarrada em sua cabeça e um martelo, ela entrou na câmara escondida. Lá, ela descobriu um trio inteiro, um apartamento com quarto e janelas abertas, explicando a inesperada corrente de ar frio. Inclusive, sinais de vida estavam presentes na forma de sacos de lixo e uma garrafa de água vazia, mantendo Samantha nervosa. No entanto, o apartamento parecia abandonado e destruído, possivelmente no meio de uma reforma. E você, o que teria feito se descobrisse algo como isso? 9. Colmeia escondida. Eu não sei sobre você, mas tenho visto um influxo maciço de hashtags protegendo as abelhas no Twitter recentemente. Com isso dito, parece que a situação do proprietário pode estar em desacordo com os interesses daqueles que visam preservar e proteger as populações de abelhas. Esses insetos são agradáveis e fofos quando estão fora de sua casa. Mas, e se eles decidirem ser outro inquilino não convidado em seu apartamento? Você precisa de dinheiro para tirá-los de lá. Se isso parece confuso, apenas ouça Sarah Weaver e seu marido, que se mudaram para a Pensilvânia pensando que poderiam viver uma vida pacífica em uma casa de fazenda. Isso era verdade até que descobriram milhares de inquilinos indesejados em suas paredes, as abelhas. No entanto, Sarah compartilhou que o vendedor mencionou que as abelhas viviam nas paredes da fazenda. Mas, infelizmente, o vendedor não explicou explicitamente o quão grave era a infestação. Sarah lembra na divulgação do vendedor que dizia abelhas na parede, e foi isso. Assim, Sarah afirmou que a alegria de finalmente encontrar uma casa perto de um distrito escolar e por um preço que pudessem pagar a fez descartar o simples comentário. Depois de morar na casa por alguns meses, eles precisaram limpar as paredes e lá descobriram uma colônia inteira de abelhas. Claro que não podiam simplesmente matá-las. As abelhas desempenham um papel vital na agricultura, muito além da produção de mel e de cera de abelha. O FDA estima que seu benefício agrícola seja de 10 a 20 vezes o valor do mel e da cera de abelha combinados. Infelizmente, esta descoberta inesperada lhes custaria impressionantes $12 mil. Contatando um apicultor local, ele estimou que havia cerca de 450 mil abelhas dentro dos muros da fazenda. O casal então decidiu desembolsar o dinheiro. As abelhas foram transferidas para uma fazenda de mel, onde poderiam viver sem incomodar ninguém. 8. Uma casa dentro de uma casa. Parece que continuo compartilhando descobertas que lembram enredos de filmes de suspense. Um usuário do Reddit compartilhou esta próxima descoberta. Embora não tenha revelado a localização precisa de sua casa, ele compartilhou como foi sua experiência. Ele descobriu uma casa misteriosa, sim, uma casa inteira em seu próprio sótão. A casa arrepiante era completa com banheiro e papel de parede instalado, mas aparentemente tinha uma explicação bastante lógica. Inicialmente, sua casa era um edifício de 2 andares, com um piso inferior servindo como loja e o piso superior como alojamento para os lojistas. Mais tarde, foi transformada numa igreja,
durante a qual os construtores tomaram uma decisão única, deixando a segunda história intocada e construindo em torno dela, escondendo-a com isolamento de vedação. Uma extensão substancial também foi adicionada ao andar térreo. Foi esta segunda história escondida que o atual proprietário descobriu. Talvez ele tenha se sentido confortado com a história depois de aprendê-la, mas você pode imaginar seu horror ao descobrir o sótão pela primeira vez? Eu provavelmente nem tentaria pesquisar a história da casa, apenas encontraria um novo lugar para me mudar. 7. O quarto da decepção. Vários anos atrás, Laurie e Jeffrey D. Moss estavam trabalhando no terceiro andar de sua casa em West Warwick, planejando transformar um pequeno sótão em um estúdio de música. Era um projeto pessoal deles, mas marcou o início de uma missão de ajudar crianças com necessidades especiais. Você provavelmente está tentando conectar as duas histórias, mas me escute. Laurie, uma residente recente de Rhode Island, estava arrumando o sótão quando ela descobriu um segredo escondido contido sob um pano sujo. A sala abaixo tinha um piso de metal. A porta lembrava a entrada de uma escola e era protegida apenas por uma maçaneta e fechadura no exterior. No entanto, esta não era apenas uma câmara escondida comum que Laurie encontrou. Após intensa pesquisa na biblioteca local, ela descobriu a história horrível da câmara oculta. Ela acabou de descobrir que era uma sala de decepção. Os membros da elite da sociedade usavam essas salas para esconder seus filhos deficientes no final do século XIX e início do século XX. A casa já foi propriedade do juiz Job Smith Carpenter e de sua esposa Frances Ellen Carpenter. Assim, a pesquisa de Laurie a levou a acreditar que a filha do casal, Ruth, era provavelmente a ocupante do quarto naquela época. Era considerado vergonhoso ter um membro da família com deficiência, especialmente para indivíduos ricos e conhecidos. Então, Laurie decidiu aumentar a conscientização sobre a história da casa e arrecadar fundos para crianças com necessidades especiais. Hoje, a sala também serve como memorial para Ruth, lembrando o quarto de uma jovem. Os esforços de Laurie para preservar e conectar essa história com o presente a levaram a estabelecer uma organização sem fins lucrativos, a Sala de Ruthie. A organização arrecada fundos para fornecer itens de conforto sensorial para atletas olímpicos especiais, jogos de verão e, mais recentemente, para escolas públicas de West Warwick. Uma história sombria se transformou em um catalisador para uma missão reconfortante. 6. Cartas de amor da Segunda Guerra Mundial. Agora vamos fazer uma pausa nas descobertas assustadoras e vamos dar uma olhada em algo um pouco mais comovente. Uma mulher descobriu um pacote de cartas de amor esquecidas do tempo de guerra no guarda-roupa de uma casa vazia. Depois de encontrar as cartas, ela estava determinada a encontrar os parentes de 2 suecos que trocaram mensagens em meio ao caos da guerra. Essas cartas, datadas de 1942 a 1946, contam uma comovente história de amor e saudade entre uma jovem em Blackpool e um comandante da RAF, estacionado em Plymouth, durante a Segunda Guerra Mundial. A correspondência era da senhorita Ronnie Stone, que residia em Leighton Road, Blackpool, e do comodoro aéreo Frank Clark, que serviu valentemente na Força Aérea Real durante os tumultuados anos de guerra. Mas, apesar de estar cercado por lutas, o homem nunca deixou de preencher as páginas de suas cartas com passagens românticas, tudo para sua amada esposa. Inclusive, um envelope continha até flores prensadas, um presente sincero trocado entre eles desde o primeiro encontro até como eles sentiram falta um do outro ao saberem que não seriam capazes de se encontrar no Natal e no Ano Novo. As cartas narravam maravilhosamente a vida do casal. Aposto que ler as cartas foi como espiar algo que você não deveria ver. Infelizmente, apesar dos esforços da mulher, ela não conseguiu localizar uma certidão de casamento e parece que eles podem não ter tido filhos. 5. Um inquilino indesejado. Uma casa colonial em Fairfax, Virgínia, chamou a atenção da internet não apenas por causa de seu preço relativamente baixo, mas também por causa de sua característica peculiar. Esta linda casa de 1.081 metros quadrados, 5 quartos e 4 banheiros está à venda por $800 mil. Mas há um porém. Ela precisa de reparos significativos e vem com 1 ou 2 moradores inesperados no porão.
Esses residentes misteriosos não serão obrigados a pagar aluguel e você não pode despejá-los. Sim, parece estúpido, certo? Alguém postou em um site chamado Zillow e no post destaca as necessidades de reparos da casa, incluindo janelas podres e vazamentos, piso de banheiro e carpete, substituições e eletrodomésticos com defeito. Contudo, a parte mais surpreendente é que a listagem afirma que o dinheiro oferece apenas nenhum acesso para ver o nível inferior, e a casa é vendida como está, apenas com o reconhecimento de que a casa transmitirá à pessoa que mora no nível inferior sem locação. Esta ópera incomum deixou muitas pessoas confusas, levando-as a compartilhar suas opiniões nas redes sociais. Algumas adotaram uma abordagem humorística, enquanto outras levantaram sérias preocupações sobre viver com uma pessoa desconhecida em sua casa sem qualquer recurso. Isso seria um rápido não para mim. Mas e você? Toparia comprar uma casa com essas exigências? 4. Cadeia de 7 celas. Quando menino, eu sonhava em ser policial uma vez. Mas bem, o fato de você estar ouvindo minha voz hoje significa apenas que nunca realizei esse sonho. Mas acho que se você tem um apartamento como este, você pode facilmente fingir se quiser ser policial como eu, mas acabou tendo outra carreira. Talvez você possa fingir que realmente se tornou um policial investindo nessa propriedade bizarra. Localizado em Vermont, este apartamento parece normal, mas tem um segredo aninhado no Guildhall, na cidade de Vermont. Esta casa de 650 metros quadrados foi listada em um corretor de imóveis online real e no mercado imobiliário por 2 meses com um preço pedido de $149 mil. Possuindo 4 quartos, 2 banheiros, piso de madeira, tetos altos, um quintal charmoso e esta propriedade também possui uma prisão adjacente de 7 celas. Sim, você ouviu corretamente, uma prisão real que lembra aquelas usadas há algumas décadas, originalmente pertencente ao carcereiro Town Jailer. A propriedade mudou de mãos ao longo dos anos, mas a prisão permanece inalterada. Portanto, é um direito de propriedade bastante interessante, embora não haja histórias assustadoras de assombrações ou ruídos estranhos associados a uma ala de 8 por 12 metros que abrigavam 1000 presidiários. A antiga prisão não exala exatamente uma recepção calorosa. No entanto, para aqueles que buscam um gostinho da vida não convencional bem ao lado, pode ser algo bastante interessante. 3. Toneladas e toneladas de lixo. Eu sei que todos nós tivemos aqueles momentos em que simplesmente não conseguimos fazer uma única tarefa sem a necessidade de pegar nossos telefones e percorrer nossas contas de mídia social. Mas não importa o quanto eu procrastine, não vou deixar minha casa ser um chiqueiro. No entanto, acho que algumas pessoas acham valor no lixo, assim como este homem excêntrico da Coreia do Sul. Choi, de 75 anos, construiu uma fortaleza de lixo na última década. Ele transformou sua casa de 2 andares em um pesadelo de aterro sanitário, acumulando lixo das ruas e latas de lixo da cidade, convencido de que a vida de um homem no lixo é o tesouro de outro homem. Choi encheu sua casa inteira com lixo derramado nas varandas do quintal. Inclusive, a situação se tornou tão extrema que a porta da frente foi enterrada sob pilhas de lixo acumulado. Choi, junto com sua esposa de 70 anos e seu filho de 40 anos, viveram nessas condições miseráveis por mais de uma década. Eles compartilhavam um pequeno quarto porque o resto da casa, incluindo os corredores, tornaram-se intransitáveis devido ao lixo acumulado. Inicialmente, os vizinhos reclamaram da situação, mas o acúmulo implacável de lixo de Choi os desgastou. De acordo com Choi, até mesmo o lixo tem a sua utilidade. Mas eu realmente duvido disso agora. 2. Namorado de alguém. Eu sei que esse título é bastante confuso, mas essa história também vai fazer com que você tenha um breve momento de introspecção sobre quem você é quando está em um relacionamento. Uma mulher na Argentina fez seu namorado de 29 anos ficar dentro de seu apartamento porque ela ficou com ciúmes por dias a fio. O homem alegou que sua namorada, com quem ele estava em um relacionamento de 6 meses, tornou-se cada vez mais ciumenta e com o tempo a situação piorou. Após uma discussão, ela desinstalou à força o WhatsApp do telefone dele e depois quebrou o dispositivo para impedi-lo de se comunicar com outras mulheres. Ela o deteve no quarto continuamente por 3 dias,
até que ele, de alguma forma, conseguiu pegar o telefone dela e enviar uma mensagem angustiada para um amigo. Não se sabe como ele obteve acesso ao telefone celular dela, mas, sem essa ação, ele ainda poderia estar confinado naquela sala hoje. Depois que as autoridades o resgataram, ela foi ilegalmente acusada de privação ilegal de liberdade. Que mulher maluca, não? Número 1. Carro antigo raro em 2009. Após o falecimento de seu excêntrico tio, Dr. Harold Carr, um irmão que mora em Newcastle, herdou o que poderia ser uma garagem comum. Mal sabiam eles que dentro de seus limites empoeirados havia algo extraordinário. O Dr. Carr sempre foi um tanto quanto excêntrico e recluso, mas sua família sabia sobre sua coleção de carros. Sua verdadeira extensão permaneceu um mistério. Quando eles finalmente decidiram abrir as portas da garagem e dar uma olhada dentro, o que encontraram os deixou totalmente surpresos. Entre a coleção foi confirmado um Bugatti, mas não era qualquer Bugatti. Era um Atalante Bugatti tipo 57S. Um carro com um valor impressionante de 6 milhões de libras. Agora são cerca de 8 milhões de dólares. Você vê que o Atalante Bugatti tipo 57S não era apenas um carro. Era uma joia da coroa da história automotiva, tornando um dos mais cobiçados bens. Este é o tipo de herança que eu queria obter, mas infelizmente não tenho nenhuma chance de conseguir algo tão grandioso. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!